é uma forma de descarte do documento federal. Então, gente, podemos? Então, vamos lá. Então, no capítulo 4, a gente vai falar sobre roteamento, vai falar um pouquinho sobre IPv6 e mobilidade, tá? Então, a introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre circuito virtual e rede de datagrama, vai voltar nisso aqui hoje, e falar sobre o protocolo do IP. As coisas que eu acho mais importantes são algoritmos de roteamento e essa questão aqui do IP. Falar sobre, na parte que a gente for falar de, que os meus meninos forem mostrar para vocês sobre camadas de rede, sobre o roteamento da Cisco, a gente vai falar um pouco mais sobre RIP, OSPF e BGP, tá? Então, a ideia da camada de rede é ser o carteiro. A camada de rede é o grande carteiro da internet. É a grande cola que existe entre todas as camadas. Se você está falando de OT, você tem camada de rede. Se você está falando de celular, você tem camada de rede. Se você está falando do seu computador, você tem camada de rede. Ou seja, enquanto o meio físico muda, a camada de rede é a única constância. Então, da aplicação até a rede, tudo é igual para todo mundo. Então, é a mais importante assim, é tão importante que a gente chama essa pilha de TCP e IP. Sendo que o TCP é o protocolo mais... e o IP são os protocolos mais importantes. É o que vai definir, né, a pilha de protocolo. Então, não é tanto... E é o primeiro protocolo do que a gente chama de núcleo da rede. Então, a rede e o enlace são os protocolos do núcleo. Aí o físico, né, porque tem que transmitir isso através de alguma coisa. E, por incrível que pareça, é um dos poucos protocolos que não está alterado até hoje. Então, as palavras-chave são a comutação e o roteamento. A comutação é a ação de mover os pacotes da entrada do roteador para a saída apropriada, e o roteamento, determinar a rota a ser seguida. E como é que a gente faz isso? Através de algoritmos de roteamento. Então, vocês tiveram um grafo de alguma forma? Vocês tiveram caminhos? Qual o tamanho do meu problema? Mas já me entregaram. Eu quero café. Acho que alguém trazer certinho. Tem bastante café lá embaixo, né? Não, já botei pra fazer pra mim, eu faço mais. Deus te abençoe. Então, enquanto o roteamento é o processo de viajar de uma origem até um destino, passando por várias conexões, a computação seria um único ponto de intercâmbio, seria uma única... Então, lembra quando eu falei o seguinte, né? Ah, eu tenho uma chamada. Isabela. Luiz. André. Matheus. André. Essa conexão que eu fiz entre eu e o André é um processo de comutação. Passa. Matheus, Isabela. Chegar na Isabela é roteamento. Ele escolheu uma rota. Tinha diversas rotas que ele podia seguir. Essa foi a rota que pareceu mais óbvia. Pegou o caminho de menor esforço. Né? Tudo na internet é menor esforço. E o que esse esforço significa em geral? Menos custo. O que é menos custo? É um acordo entre operadores. Quem são os operadores dos sistemas autônomos? Diga, João. Vocês apenas no curso? Não necessariamente. A gente pode ser roteadores. Então, A dúvida... um dado entre um host e outro, eu posso passar com mais um roteador. Eu posso passar com mais de um roteador. A não ser os dois hosts. Perfeito. É porque isso você vai responder na camada de enlace. A camada de rede não encontra hosts, ele encontra rede. Em geral, essa rede é mapeada por um switch, né? Eu esqueci switch em português. Tem um nome muito pior. Você tinha um hub, em cima do hub você tinha um switch. Cara, qual é o nome do switch? Não sei, não faço ideia, mas acabou da minha mente completamente. O switch trabalha a nível de camada 2. O que o switch faz? É o seguinte, qual é o teu DRE? 1306915? 1306915. Então, eu sei que quando chegar no roteador, ele vai ter associado ao braço direito 1306915. Então, assim, essa conexão física é que encontra o host. Então, o switch, né, está aqui, comutador. Que nome bosta. É porque faz esse ato de comutar. Então, comutar é como uma camada de enlace e a camada de
e a camada de rede. Por quê? Porque eu vou associar na tabela do meu roteador uma porta a uma rota. E aí, só que no switch, no comutador, eu vou associar uma porta ao host. Então, são níveis hierárquicos diferentes. Então, por mais que a gente diga que o que identifica no final das contas uma máquina seja um IP, é porque na tabela do computador, na tabela do enlace, que você vai ter um IP ligado ao endereço MAC, que está associado a uma porta. Então, essa tradução é direta. Foi? Não foi? Ficou nervoso? Foi? Então pode pensar o seguinte, que o computador... Porque lá na casa de vocês você tem modem, computador e roteador no mesmo dispositivo. Tá? Só que esse papel lógico é fisicamente num único device. Tá? Quando eu era molecote, a gente tinha uma questão do hub. O hub era um repetidor. Ele pegava um determinado tráfego e replicava igual para todas as formas. Acho que o nome para hub que você estava botando é multiplexador, né? Não, tá buscando um computador para switch mesmo. E para hub também agora, se você me deixou com outro problema, né? Porque agora tô desesperado para lembrar o nome do outro hub. Repetidor. Não, repetidor é quando o hub só tem uma porta de entrada. Ou não sei mais. Agora você me deixou com fome. Já faz 20 anos que eu tô fazendo isso. O que está acontecendo com ele? Tô tentando chegar pra frente. Tá bom. Então, vamos seguir esse barco aqui. Então é isso aqui. Então, dado o cabeçalho, eu tenho uma porta de enlace saída. Então isso aqui é ação de computar, a interação que eu tenho entre o meu roteador. Isso faz parte do enlace físico. Assim, se um determinado problema, eu tenho um aluno de projeto final que demorou muito para entregar o projeto final dele. Não feliz em demorar muito, ele não se inscreveu no projeto final. Durante 2 anos. O que vocês acham que aconteceu? Jubilado. Obrigado. Né? Não, estamos abrindo o processo para tentar evitar que isso aconteça. Mas podia ser sem o processo, né? Mas você não precisa puxar. Você tem que ter 6 créditos. 2 anos depois ele não estava inscrito. Ah, sim, não tinha 6 Não créditos. tinha nada, cara. Ele ia dizer, lá, foda-se. 2 anos. Aí é. Ele conseguiu se inscrever. Não, deu mole a uns 2 níveis abaixo. Né? Então, assim, não façam isso. De preferência, se formem mais ou menos com 1 ano de projeto final. Seria legal também da parte de vocês. Né? Entenda, a gente quer que vocês saiam tanto quanto vocês querem. Né? Só que me ajuda a te ajudar. Tem jeito dele não ser jubilado? Tem. Tem do cara, assim, o cara tem que escrever uma carta que sou uma bula. Não pode desejar outras pessoas, né, mano? Sei lá, quanto é idiota. Como é que é? Eu já ouvi isso também. É muito difícil você jubilar quanto é idiota. Não, cara, não é muito difícil. É que tem que ter uma vontade burocrática disso acontecer. Porque eu vi que eu tenho o cara que tinha dúvida, puxava a matéria, não passava. Paciente já. Não, tipo assim, vamos criar. Aí foi lá, aí entrou falando que ia mudar, não sei o que, não foi nada. Não quer. Não, muita gente é jubilada todo período. Muita gente convidada a seguir. Na verdade, é assim, qual o problema de jubilar? Que jubilar você fica X anos sem poder prestar nenhum concurso público. Teoricamente a vida toda, mas não existe crime perpétuo no Brasil. Né? Se você não pode ser preso perpetuamente por dar um tiro em alguém, você não pode ser excluído da vida pública por cometer um erro. Né? Então, o que a gente faz é convida o cara a se retirar. Olha, seria uma boa, seria educado, que você, por livre e espontânea vontade, por favor, se retirasse, e aí você presta, aí você se presta o vestibular de novo. É mais gentil isso. Agora, quando você é jubilado, você perde, inclusive, o direito de fazer concurso público. Então, agora, a matrícula dele foi cancelada por abandono. Então não façam isso. Isso é uma das razões de eu estar com péssimo humor hoje. Mas ele não teria que receber algum tipo de notificação? Tipo, Ou ele só siga? pegava? É. Tipo, siga? Amigo, acho que você tá uns 2 anos aí. Não, assim, pô, tipo, dá 2 anos lá, se você não puxa, você não pode puxar menos que 6 créditos por período. O cara deixou de puxar uma vez, já tinha que receber algum aviso, ou então trancar a matrícula dele, alguma coisa. Não, mas tranca. Mas deve ser recebido, cara. O cara é trancado automático. Ah, tá bom. Aí
2 anos de trancamento de matrícula e foi convidado a... Tadinho, sistema professor. Esse sistema. Aí. Gente, o meu problema dos meninos de computação é que eles começam a trabalhar muito cedo, então a faculdade deixa de ser uma prioridade. Isso é um problema. Então, né, o estabelecimento da conexão vai ser a terceira função mais importante dentro das arquiteturas de rede, né? Estou falando principalmente de rede de circuito virtual. E os roteadores vão estar envolvidos em todo esse processo. Então, enquanto na camada de transporte eu estou fazendo a conexão entre dois hosts, entre dois fluxos, né? Seguro na mão da Inato, na Inato segura na mão da Bela. Então, assim, na camada de rede, eu estou fazendo essa conexão entre dois hospedeiros. E cada um desses dois hospedeiros vai fazer essa conexão até o final. Então, se eu emitir o meu pacote, mas eu morri, explodi, acabou a bateria, isso era muito comum, esse pacote já foi transmitido, né, todo aquele atraso de processamento, o pacote pode chegar até o final. Aqui, por causa de que você está chamando de pacote? Porque a partir desse nível, tudo é pacote. Né? Só que o nome correto disso aqui é datagrama. Tá? O pacote da camada de rede, segundo o livro do Kuroz, é o datagrama. Então, a unidade da camada de aplicação é a mensagem, a unidade da camada de transporte é o segmento, a unidade da camada de rede é o datagrama, subsequentemente, a mensagem da camada de enlace é um quadro, ou frame. Olha, por que frame? Foi traduzido como quadro. Ah, gente. Só segue. Né? Então, né, serviço e camada de rede. Então, uma rede entre dois hospedeiros e transporte entre dois processos. Ou seja, no transporte, eu estou mapeando aplicações. Na camada de rede, eu estou mapeando duas máquinas, propriamente dito. Dois hospedeiros, dois roteadores. Tá vivo aí? Tá? Vocês hoje estão brincando com as cadeiras, né? Hoje está difícil. Estão testando. Pô, mas tá quente aqui? Ou para vocês aí atrás? Então aqui, né, tem o modelo de serviço da camada de rede, eu tenho a internet como serviço de melhor esforço e eu tenho serviços de circuito virtual. Cláudio, mas circuito virtual ainda existe? Sim. Banco contrata muito circuito virtual até hoje. Por quê? Garantias de entrega. Eu vou passar muito ano passando sobre circuito virtual. O que eu tinha para falar sobre circuito virtual, já falei no capítulo 1. Eu vou pular direto para IP. Né? Sobre o que é um roteador e sobre IP. Então eu vou só passar por esse slide, fazer alguns breves comentários. Se vocês quiserem ler e discutirem mais, tem uma outra disciplina que é de rede de alta velocidade. Que, na verdade, já faz um bom tempo que eu não falo sobre isso. Deve fazer uns bons 4 ou 5 anos que eu não falo sobre rede de alta velocidade. Não importa. Vamos lá. Então, né? Rede de datagrama vão prover serviços sem conexão na camada de rede. E rede de circuito virtual vão prover serviços de conexão na camada de rede. Ou seja, enquanto as redes de datagrama, as redes de melhor esforço, elas estão confiando que quem vai me fornecer essa conexão seja a camada de transporte, ou seja, estou jogando essa responsabilidade para cima, aí a gente vai ver na camada de enlace que a camada de enlace também tem essa questão, mas enquanto a camada de transporte faz fim a fim, a camada de enlace faz enlace em enlace. Então eu tenho uma confiabilidade de enlace em enlace, e fim a fim eu tenho via TCP. E o IP? O IP? Acabou para mim. O IP só tem que ser rápido. Então se ele é rápido, ele tenta ser sem conexão. O rede de circuito virtual diz, não, é muito importante. A rede de circuito virtual tenta emular o mesmo comportamento que eu tenho no telefone, né? É que vocês não são da época do telefone que eu rodava, né? Ou vocês eram muito pequenininhos nessa época. Caso a vovó tirava o telefone, tinha que... Tá. Quando na época de vocês o telefone tinha que dar linha, você ficava no telefone uns 15 minutos esperando até dar sinal. Não, eu não cheguei a pegar 15 minutos, não, mas tinha que esperar um pouco. Assim, Não, tipo assim, segundos. Eu estava conversando com minha esposa, ela falava o seguinte, que a mãe dela, às vezes, quando estava cheio de coisa para fazer, falava, filha, vem cá, quando o telefone da linha você me chama, tá? Aí deixava ela pequenininha lá esperando. Faz parte do jogo, gente. Faz parte depois. Hã? Medo. Vamos lá. Então, o serviço hospedeiro,
quando é sem escolha, a gente vai prover ou um ou outro, e a implementação disso aqui é sempre no núcleo, tá? Eu estou falando aqui no circuito virtual, é orientado ao desempenho, e orientado ao desempenho significa cortar uma fatia da rede e entregar para o meu usuário final. Por quê? Porque isso quer dizer dinheiro. Porque eu não posso perder uma operação de cartão de crédito. Quem aqui paga cartão de crédito? Por incrível que pareça, o Brasil é um dos países onde o cartão de crédito é mais utilizado. Dar crédito é uma coisa maravilhosa. Primeiro porque os nossos juros são altíssimos, né, em operações bancárias. Então, para o banco é maravilhoso que você se divide com cartão de crédito. Né? E o cartão de crédito usa uma tecnologia chamada X25. Cláudio, mas quando eu ponho lá o meu cartão ele está usando 3G. É 3G até a tua operadora. A operadora é X25. Por quê? Porque o X25 é uma tecnologia dos anos 70 que tem a incrível taxa de 15K. Não sei se você já sabe, eu já devo ter comentado isso com vocês, mas o teu cartão de crédito nada mais é do que um computador. Tá? É um computador criptográfico. Aqui no chip eu tenho memória RAM, processador e dados. O que eu troco aqui no meu chip é valores criptográficos. Isso aqui usa uma criptografia chamada de RSA, com números pseudocrípticos. Né? Então, vocês fizeram álgebra 1, né? Não. Só dois. Só dois. Só dois. Vocês têm teoria dos números? Não. Sabe o que é o número abeliano? Não. Então vocês não tiveram. Na verdade, o que é um número pseudoprimo? É um número tão grande que o processo de faturar dele é tão complexo que foda-se se ele é primo ou não. Na prática, ele é primo. Né? A ideia é que seja tão difícil. O que é o RSA? Se baseia no fato de fatorar aquela coisa, aquele MMC maroto que vocês aprenderam com a tia Tepeca lá aos 8 anos de idade, né? É tão difícil de fazer isso computacionalmente que foda-se. Né? A coisa, uma das... Quem aqui já falou do crivo de Eratóstenes? Não. Eratóstenes era o que a gente chamava de matemático de segundo escalão, o que eu nunca entendi por que ele era matemático de segundo escalão. Né? Em tempos de terra plana, né? Em época de terra plana, Eratóstenes foi um dos primeiros caras a modelar a curvatura da Terra usando um bastão e sombras. Né? E ele era, o Eratóstenes é um cara chamado como Pentátulo. Por que ele é o Pentátulo? Porque ele era astrônomo, geógrafo, matemático, físico e atleta. Ele, inclusive, ganhou algumas Olimpíadas. Em levantamento de peso. Foda-se. Né? Então, ele terminou, se eu não me engano, ele terminou a vida dele cego, né? E a grande paixão dele era a astronomia. Então, essa era uma das grandes tristezas dele, que ele terminou a vida cego. Mas ele foi responsável por algumas das descobertas muito interessantes, como o tamanho da curvatura da Terra, baseado em trigonometria. Por incrível que pareça, há quase 3 mil anos atrás, ele levou por 65 metros. Coisas que a gente só conseguiu descobrir depois de botar a porra de um satélite no órbita, né? E a segunda contribuição dele é 65 metros. É o crivo de Eratóstenes, que é o primeiro algoritmo de criptografia que a gente tem. Então, era uma tábua que passava do seguinte princípio, né? Se você listasse os números, você conseguiria descobrir os primos através de proporcionalidade. Né? Então, por exemplo, você conseguiria passar... Era um for contínuo que você marcava o seguinte, o primeiro primo tem que ser 1, a partir desse pressuposto. Então, é o seguinte, o segundo primo seria 2. Então, eu vou saltar 2 primos a partir daqui. 1, 2, cortei. A partir do próximo primo, eu vou saltar 3 primos descontando o próximo cara. 1, 2, 3... E assim sucessivamente. Então eu conseguiria, sempre que eu cortasse um primo, mais para frente eu iria. Então isso vai ficando, conforme vai infinito, mais difícil vai você encontrar primos. Né? Agora, coisas meio óbvias surgem. Né? Por exemplo, não tem como você ser primo se você é par. Então existem, por exemplo, tanto que... Né? E aí vem uma coisa que é uma coisa legendária da matemática, que é o último teorema de Fermat. Né? X mais Y mais Z igual a... Eu já esqueci agora. Aqui que na verdade tinha a ver com criptografia, que a soma de 3 primos deveria dar um número não primo, então coisas nesse sentido. Então ele que provava, e o Fermat escreveu isso baseado nesse livro de Eratóstenes, ele descreve esse teorema e ele diz isso é trivialmente provável, faz 300 anos que a gente está tentando provar. Né?
Ou então, uma coisa que eu vi um matemático dizendo, vocês já pararam para pensar que ele podia estar errado? Porque é razoável pensar nisso, né? Ele tá falando merda, né? Tipo... E aí surge uma das áreas mais interessantes da matemática recente, que tem pouco nenhuma para aula, mas é legal, que a gente chama de machine learning para provas matemáticas. Né? Que é o seguinte, as provas matemáticas se tornaram tão complexas, que as pessoas podem estar falando merda. Então, como é que você prova que uma prova de verdade ela é factível? Você faz um contraposto algoritmo. Então, existe toda uma área da computação hoje dedicada a provar que essas provas de verdade fazem sentido. Cláudio, qual a utilidade prática disso? Né? Qual a utilidade da ciência base? É você verificar que determinadas coisas a gente pode estar fazendo besteira simplesmente porque não existe. Como, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas existe, já ouviram falar da trigonometria esférica? Um dos axiomas da matemática é que o menor ponto entre dois... A menor distância entre dois pontos seria uma reta. Na mecânica quântica isso não faz nenhum sentido. Então, assim, em 1950, um matemático russo disse assim, se a gente repensasse toda a trigonometria, chutando os axiomas para cima. E ele fez uma proposta. Por incrível que pareça, essa... Como é que eu vou dizer isso de uma forma que seja muito ofensiva? Esse exercício intelectual de utilidade duvidosa é uma das principais formas que a gente tem de mapear sistemas quânticos, principalmente em vetores curtos. Então, isso é muito interessante, entrelaçamento quântico, conceitos que, né, por exemplo, né, isso leva a uma das questões que tudo isso que a gente está falando estão levando o que a gente chama de quantum networks. Redes baseadas em entrelaçamento quântico. Onde a gente conseguiria talvez vencer a velocidade da luz, ou seja, você não precisaria limitar a sua transmissão ao que a fibra ótica consegue te passar, ou mais de um cabo de fibra ótica. Você conseguiria usar entrelaçamento quântico para poder levar isso ao infinito. E isso é particularmente interessante para redes interplanetárias. Claro, existe gente pensando em redes interplanetárias, existem diversas pessoas pensando em redes interplanetárias nesse exato momento. Como você transmitiria dados entre a Terra e a Lua, a Terra e Marte. E aí seria... Não teria cabo, né, gente? Eu ouvi essa pergunta recentemente. E eu achei que fosse um pouco difícil ter cabo, que isso pelo menos fosse ser óbvio, né? Aparentemente não era. E tem um problema, quando você se comunica sem fio, né, tem interferência de corpos físicos. E os corpos físicos são um pouco grandes, a gente chama de planetas. E eles, conforme eles se movem, né? Então tem toda uma dificuldade muito grande de transmissão entre planetas, porque as coisas geram grandes interferências e a gente não sabe transmitir coisas de forma muito diferente do que usando antenas. Claro, que bosta. É uma bosta. É horrível, a gente é péssimo. Né? Então, usar técnicas diferentes de mapeamento de energia seria talvez formas da gente mapear. Talvez a gente precise... Em 48, Shannon, né? Claude Shannon propõe um postulado dele que mostra como a gente pode utilizar ondas para transmitir comunicação. Talvez a gente esteja precisando de muito Claude Shannon nesse século para mostrar de alguma outra forma uma forma de transmitir informação que não seja tão afetada pela distância ou pela interferência como são as ondas. Né? Não tem aquela pesquisa com relação aos espíritos? Sim, as quantum networks. É isso. Uhum. E aí tem coisas interessantes, como por exemplo, computação biológica, como é que a gente pode reconstruir, ao invés de você trabalhar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6 pessoas usam óculos aqui. Por que vocês usam óculos? Miopia, astigmatismo, os dois. Acho que está todo mundo os dois, é isso, né? Imagina que eu, ao invés de eu, por exemplo, fazer uma cirurgia, tem cirurgia na frequência de miopia, astigmatismo. Né? Eu sempre acho um pouco bizarro, porque é uma coisa tão mas, né? Enfim, tá? Imagina que eu pudesse dar uma injeção muscular, justamente para isso que as suas células se reprogramassem. Então, existe uma área da computação chamada que é como biocomputação, que é você poder reprogramar o seu DNA em tempo real. Então, isso é uma coisa meio bizarra,
maravilhosa, mas seria uma cura, por exemplo, para você ter lesões na coluna, lesões empáticas, se você teve dano em determinado tipo de tecido, porque o que é você não caminhar? É você ou ter é claro, Cláudio, eu perdi as pernas, será que eu vou poder caminhar? Não funciona assim, mas assim, se você teve simplesmente fraturas na coluna, você poderia forçar o teu sistema imunológico a se religar. Então esse tipo de coisa acontece quando você fala isso, né, o pessoal da medicina entra em frangar dizendo, e os conselhos de ética? E eu sempre falo que informática não tem conselho de ética, o que é maravilhoso. Né? A ética é o dinheiro. Hã? A ética é o dinheiro. Nem isso. A ética é mais a curiosidade por outra coisa. Então, na verdade, o que é um circuito virtual? É uma grande tabela onde eu simplesmente comuto. Essa comutação contínua é que vai me garantir coisas. Então, eu tenho um limite para a minha tabela, o limite da minha tabela que vai me dar, né, o meu desempenho. Então, eu tenho um caminho da origem até o destino, o número do circuito virtual, um número para cada link, é o número do caminho. É como se, por exemplo, assim, eu soubesse que do André até o Rodrigo, eu tenho o Gabriel. Estou acertando? André, passo para o Gabriel, porque ele está marcado. Eu sei que ele é o menor caminho. Então, eu cheguei no Rodrigo. Então, assim, eu não tenho processamento e já está marcado. Então, isso é muito mais rápido. Ao mesmo tempo, eu tenho que estar sempre guardando isso na memória. Ou seja, para cada caminho que eu tenho que guardar isso na memória. Esse é o princípio básico do circuito virtual. Nesse sentido, ele é péssimo. Né? Porque, apesar de ser muito rápido, ele passa a ser muito caro. Conforme aumenta o número de usuários, mais memória eu tenho que ter. Cláudio, e na rede de menor esforço é assim? Não. Eu calculo o caminho em tempo real. Não são roteadores, mas digamos que sejam roteadores do circuito virtual. Isso é um acordo, é o que a gente chama de SLA, Service Level Agreement. Então, cada uma... Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho a voz sendo transmitida, eu tenho 64K? Então, se o Marinato, que é 2 MB, 2 MB são 128, dá 264, 256 são 4 de 64, então 1 MB seria 16, seriam 32 imagens que eu reservo no Marinato. É como se eu pegasse 32 linhas de telefone e digo, Marinato, vai com Deus. Só que 32 linhas de telefone é muito caro. Há 10 anos atrás, o que era uma operadora? Eu tenho uma porrada de linhas de telefone para você trocar e segue o barco. Inclusive, não vou dizer isso porque está sendo gravado, mas digamos que na Universidade Hipotética U existiram professores dessa Universidade Hipotética U, quando dedicação exclusiva não era uma coisa, e muitos deles foram donos de pequenas operadoras aqui. Tinham várias linhas telefônicas. Note que uma linha telefônica podia custar até o preço de um carro zero. Ou de um carro usado, carro zero função celular. Então, por exemplo, era coisa que você tinha que botar no teu imposto de renda. Hoje em dia, quando você compra uma linha telefônica, não sei, por que está no chip da TIM? Você ganha com troco de TIM, né? Então, você compra 3 balas e ganha um chip da TIM. Então, esse menino que estava aqui, o Tomás é meu aluno de mestrado, ele já trabalhou em operadoras. Ele é um grande defensor das operadoras, de como o trabalho delas é complexo. Eu falo, Tomás, tu é um vendido safado, você sabe que estão cheios de merda. Ah, mas a operação é muito difícil. Né? Aí esse é o justificativo do cara puxar a capa. Não, é porque a vida real é diferente. Né? Na vida real você faz o que quiser. Diz isso para um médico, então. Né? Então essas coisas são mais complexas. Uma ideia é que eu tenho uma interface de entrada, um número de circuito virtual, uma interface de saída e um número de circuito virtual de saída. Então eu sempre tenho esses mapeamentos. Então as tecnologias usadas são ATM, o Frame Relay X25, né? E depois a gente teve o MPLS e agora a gente está tendo o Switch Ethernet. Então são tecnologias que até hoje são vendidas, elas são muito caras. Quem vai usar isso? Bom. Então tem aplicações muito interessantes, principalmente da área de saúde, onde eu tenho requisitos muito claros da minha aplicação que acabam usando circuito virtual, pelas garantias de atraso, de perda e de banda. Ou seja, quando eu digo o seguinte, você vai fazer uma videocirurgia, você não gostaria que a sua videocirurgia fosse de melhor esforço, né? Ou que eu botasse no 3G ou no 4G, cuidado com a operadora, a tua videocirurgia. Né? É mais complicado, essas situações são mais difíceis. Isso, TV é isso mesmo. É exatamente isso. Tá? Ou eu vou dividir isso via tempo ou via frequência. Mas inclusive, isso é uma área bastante cara hoje em dia. Tá? Então, eu recomendo a vocês. Se vocês não sabem, a gente está oferecendo a certificação da Cisco aqui. São 4 disciplinas, é de MCG 007 e MCG 010. Se você, ao ter os 4 cursos da Cisco,
onde a gente também mostra esse tipo, usando os equipamentos da Cisco para configurar, a gente dá 50% de desconto para vocês mais certificações da Cisco. Ou seja, ao invés de vocês fazerem curso de certificação que é caro para burro, né? Muito bem filtrado nos últimos momentos. Vocês podem fazer o curso de certificação de graça aqui pela UFRJ, mais uma das vantagens de ser um aluno da UFRJ. Semana que vem, na segunda-feira, na parte da tarde, aproveitar que, né, vai ser semana da SIAC, a IBM vai vir aqui para oferecer o curso dele como parte da atividade, né, das atividades da IBM Academic Alliance. Né. Por isso, fiquei muito feliz de saber que o Hackathon aqui foi um sucesso, teve 2 turmas quase cheias, então é provável que a gente consiga trazer eles nos próximos anos. IBM Academic Alliance, a gente tem um curso com as plataformas da IBM. Toda segunda-feira do mês, nesse caso vai ser a terceira, a gente consegue trazer um profissional da IBM para mostrar as tecnologias da IBM. Vai falar sobre IoT Analytics. Então a gente vai criar um bot, né? Na verdade o bot já está rodando na minha sala, pegando os dados, coletando os dados da minha sala, e a gente está ligando ao cliente do Telegram para monitorar, para saber qual é a temperatura da minha sala. Então a gente está usando um sensor bem bom, que é o ESP8266, que já está rodando, usando... Às vezes eu agradeço o entusiasmo, mas eu vou já tomando mais café, meu coração vai explodir. Hã? Eu sei, eu pedi, mas é que... Deixa um pouquinho para mim. Não, se você quiser pegar um copo, pega lá que a gente divide, não tem problema não. Mas acelera, filho. Rodrigo, Ficou intimidado. Fiquei com vergonha. Eu só tomo com açúcar. Eu sou um pouquinho viciado em açúcar. Vai ter esse defeito. Mas aí eu vou pegar açúcar. Tem açúcar. Tem não. Assim enfraquece a amizade, Rodrigo. Vamos lá. Então, na verdade, não tem estabelecimento de conexão, não existe estado, os pacotes são encaminhados nessa rede fim a fim. Então é muito mais rápido, né? Só dá para fazer, então, na verdade, o que eu estou fazendo, por que isso é fácil? Porque eu estou fazendo um mapeamento de bits. O mapeamento de bits eu faço a nível físico, né, gente? Então, é um protocolo que eu posso implementar a nível de camada 1, mas a gente nem chama isso tanto de camada 3. Então, na verdade, eu vou passar por isso aqui e não estou muito interessado. Então, né? A diferença é que a internet ela é baseada entre computadores e o ATM originado da telefonia. Então, quando eu falo em circuito virtual, eu estou falando da tecnologia que veio da telefonia, não veio da internet em si. Então, a gente está migrando tudo para esse conceito de internet, que é o conceito da multiplexação estatística. Né? Que eu disputar acesso ao meio e eu garantir que, como eu não estou usando o meio o tempo todo, esse meio ele é dividido. Tá bom? Então, dentro de um roteador, eu tenho a parte de entrada e a parte de saída e o elemento de computação, que é o meu processador de roteamento. Quanto mais intensa a tecnologia, mais é custoso o processamento dessa tecnologia. Tá quente. Então, né, por exemplo, se vocês vão pegar os roteadores da Cisco ou da Tricom, tem várias empresas que fazem roteadores. A Cisco é uma das mais bem-sucedidas, é uma das que vai te cobrar um valor maior, e apesar de cobrar um valor maior, ela realmente é muito boa. Eles têm esses elementos aqui de computação, processador de roteamento, que é o que vai definir o meu atraso de processamento. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma terminação da linha, ou seja, um meio físico, né? É a mão. Vou dar a impressão de novo, para você a figura, né, poder. Então, assim, quando eu encosto, essa terminação que realiza essa vibração física, isso é o fim da camada física. A partir daqui é a camada de enlace. Peguei esse processamento do enlace, vou jogar numa fila, porque esse processamento é fim a fim, é pacote a pacote, tá? E aí eu vou entrar no elemento de comutação. Ou seja, eu só vou verificar um elemento por vez, um datagrama por vez. O que é isso? Sim, não, talvez. Mais uma vez eu reitero. Se vocês não me perguntarem, eu meio que já sei isso. Então, se vocês não perguntarem, eu não tenho como saber que vocês não sabem. Se alguma coisa aqui não ficou clara, me avisa, porque eu estou vendo vários de vocês se retorcendo por dentro. Sim? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido. Tá?
Então, na verdade, a computação, ela não quer saber qual é o destino do cara, ela vai ser uma operação que vai ser realizada dentro daquele roteador. Ela vai escolher uma porta. Ou eu sei para onde é, ou eu não sei, ponto. E aí eu vou ter uma porta default para isso. O objetivo é completar o processo da porta na velocidade de entrada da linha. O que isso quer dizer? Mais uma vez, eu reitero a vocês, esse curso podia ser dado como um curso de estatística. Aí tu, né? Você é o roteador da MyMax. Então, assim, qual é o objetivo? É que o André consiga processar na mesma velocidade que eu consigo fazer esse movimento aqui. Então, se ele não consegue processar na mesma velocidade que eu faço esse movimento, forma uma fila. E se as filas elas são constantes, ou seja, eu estou usando o meio mais do que eu poderia, a tendência é que as filas vão para o infinito. São dentro do computador. Todo elemento é um computador por definição. É dentro do computador. O computador é um computador com objetivo específico de trocar portas e decidir rotas. Na verdade, todo esse processo é feito aqui dentro da troca de rotas. Cara, isso são, gente. Tem tempo infinito ainda. Então, essa é a estratégia. Eu tenho memória, uma porta de entrada e escolho uma porta de saída dado algum. Eu vou fazer isso a partir de memória, barramento ou crossbar. Essas são as formas de implementação disso aqui. Normalmente a gente faz isso aqui baseado em memória. Quando eu era molecote, um serviço que eu fazia para eles, estava fazendo faculdade, um serviço que eu fazia, assim, de roteador era muito caro. Então o que a gente pegava? Pegava um monte de máquina velha, umas placas de rede safada, usava umas distribuidores e fazia roteadores caseiros. Porque o roteador era muito caro, não tinha roteador para todo mundo, então a gente pegava e fazia. Disparando o olé ali. E tinha uma distribuição muito interessante, que era o Coyote Linux, que era justamente para você fazer os seus roteadores. Desnecessário dizer que era um cocô, né? Eram todos muito mal feitos, muito vagabundos, mas era muito legal você poder fazer em casa o teu roteador usando placa PCI e computador velho. Então, durante algum tempo, teve algumas empresas que né, naquela época era uma época de informalidades, né? Não, você é aluno, você trabalha com pão de queijo e guaraná. Né? Então eu trabalhei com pão de queijo e guaraná e tinha alguns roteadores feitos de computadores velhos sem interface gráfica que estavam deixados por aí. E era muito legal fazer isso, né? Alguns dos roteadores de vocês aí são baseados em barramento. Quando o barramento senta, ele vira um hub e exporta a mesma resposta para todo mundo. E os computadores sérios, em geral, vão ser baseados aqui em barramento, né? Ou então realmente em memória. Então a computação via memória, né? Isso é tudo feito através da CPU. Então, quanto mais difícil, quanto mais tráfego, mais exige a CPU. Via barramento, né? O datagrama de entrada, datagrama da memória parte de entrada vai sair através de um barramento compartilhado. E a velocidade de computação depende do circuito que ele faz. Ou seja, eu tenho que configurar um barramento para que as portas de entrada e saída sejam baseadas na questão de similaridade. Cláudio, quer dizer o seguinte, isso aqui, a complexidade disso aqui é tão ruim quanto é a tua fila. E via rede de interconexão, são chamadas de redes de banner, né? Onde eu vou superar as limitações de barramento através de múltiplos barramentos. O problema é que fazer isso aqui não é um trabalho da peida. Então, as portas de saídas, eu vou ter um buffer, eu tenho uma fila de entrada, mas eu tenho uma fila de saída. A fila de saída, ela é muito mais fácil de entrada, eu tenho que ter uma disciplina de agendamento. Então, quando a gente falar sobre QoS, tem uma outra disciplina muito interessante que é a qualidade de serviço. Quando a gente falar de QoS, não vai falar desse curso, infelizmente não dá. Para quem quiser, provavelmente o curso de redes 2 com o professor Raton da SI, não? Não, o Daniel é foda em house, demais. Sou fã dele. Ele fala sobre redes 2, mas não sei o que ele está falando em redes 2, não. Se eu fosse dar redes 2, eu daria os capítulos de 6 a 8 do Curioso, sem dó nem piedade. Né? E falaria um pouco sobre segurança, sobre redes sem fios, que é muito divertido, é muito legal. Eu recomendo a todos vocês que vocês veem, mas eu sei que isso não é uma verdade absoluta. Né? Então, vamos seguir, né? Então, na verdade, eu posso ter um enfileiramento tanto na porta de entrada quanto na porta de saída, né?
E o buffering vai ceder quando a taxa de chegada é 7 a velocidade de saída, e o queuing de perda vai acontecer a esse caso. Se eu tenho uma perda, se a perda tende ao infinito, eu dropo o pacote. É por isso que eu falo o que é tempo infinito, para você dropar o pacote. Quanto mais lento o switch, o que eu vou fazer é o bloqueio de head offline. O datagrama da frente impede que os outros se moverem adiante. Ou seja, enquanto eu estou processando com um cara, ninguém faz nada. É simplesmente um atraso. E o atraso e perda na fila vai acontecer um overflow é drop. Tá? Isso aqui é bom senso. Né? Até aqui, dúvidas, traumas ou desilusões? É muito importante que vocês entendam. Eu acho que esse capítulo é um capítulo bastante complicado. Né? É um capítulo que tem muita coisa para a gente falar. Se vocês não entenderem, acaba que vai ficar muito difícil para terminar. Vocês estão entendendo? Me usem. O Estado brasileiro me paga para tirar as dúvidas de vocês. Né? Então, se vocês não me perguntam via Classroom, e-mail, batem na minha porta, fica difícil. Né? Tu não tem nem desculpa. Tu me bate todo dia. Muito que fez pergunta lá no Classroom. Eu respondi. Bela resposta. Né? Valeu minha mente. Hã? Valeu minha mente aquela resposta. Que bom. Quer dizer que tu provavelmente escrevendo é melhor do que falando, mas vou conseguir o barco. Então, eu vou escrever assim. Vocês vão decorar formatos de pacote? Eu cobrei formato de pacote na prova? Não. O que eu cobrei na prova 1, que vai ser exatamente igual na prova 2? Cobrei situações. Cobrei que vocês raciocinassem sobre o uso dos protocolos. A você não pergunta lá do FaceTCP e ODP, né? Que isso foi fase pós. Tem uma questão que provavelmente eu devo anular mesmo. Em 7? Qual? A 7, realmente. Netflix estava mais difícil. Calma, Não, a 7 ela foi do Netflix. Calma. Por que eu vou anular? Porque assim, eu tenho uma crença seguinte. Calma, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Não sei. A Eu 7, tô pensando pra você, eu ainda respondi mais ou menos. A 5, eu sei que não respondi. Mas A 7 eu acho que E a se 7 era do Globo. acertaram a 7 e erraram o outro, eles só saem prejudicados. Calma aí, professor. Peraí. Não, tem uma questão que eu devo anular. Sobre o Justamente assim, se mais de 70% da turma não sabe, eu sempre aparto do pressuposto que a culpa é minha e não de vocês. Mas pode ser questão diferencial. Mas essa tá de qual lado mesmo? A do lado que eu ganho mais pontos. Não, se anular, significa que todo mundo ganha ponto. Na verdade, o que eu quero fazer é diferente. É redistribuir os pontos e dar um ponto extra para quem acertou. Justíssimo. Porque aí, assim, a gente refaz. Não sei se eu acertei. Mas eu vou refazer porque eu não terminei de corrigir as provas. Se ficar 70 a 30, assim, se for meio a meio, vocês, né? Aí cada um com o seu problema. Né? Mas eu acho que é justo, é um critério que eu adoto há anos. Vamos cobrar. Assim, não é possível que também o pessoal. Isso. A do Netflix lá eu esqueci. Não, cara, a do Netflix, assim, o pessoal não sabia sistemas autônomos. Essa foi a identificação que eu tive na prova. Você não tem a menor ideia de que seja um sistema autônomo. Não, mas. Não, eu fiquei nessa. Teve duas coisas, a do sistema... Sério? Pelo que você me explicou ali quando eu sentei contigo no final, eu falei mais ou menos aquilo. Que bom. Agora, se é o que você queria ouvir ou não, a gente não sabe. Cara, Eu não entendi muito bem como você vai Não, porque tem a diferença entre você pensar em cima daquilo e você escrever o que o professor quer ler. Não. Não, cara, não faz sentido, lógico. Assim, vamos botar o seguinte, se vocês querem prova, parece que vocês esquecem em português básico. Toda sentença é sujeito, verbo e predicado. Né? Sujeito e predicado não compõem sentença, compõem conjunto de substantivos. Né? Professor, a gente vai fazer uma prova discursiva muito tempo. Isso é verdade. Mas é bom prova discursiva. Não, eu sei que é bom, mas assim, Ah, a primeira não, questão eu tô saiu mais ou treinado. menos. Aí depois já melhorando, entendeu? É isso que eu tô falando. Qual? Ema. Engenharia ambiente. Ema, não. Pô, fui comparado com isso. Na minha vida. Não, tá. Não. O que a gente falou é que falaram que não fazia prova discursiva há muito tempo. Só que período passado eu nunca escrevi tanto na minha vida. Não. Isso é o problema, sabe? Isso até machuca o coração, entendeu, gente? eu fiz uma outra também ruim. Discursiva.
Olha só, para quem gosta de implementar esses protocolos, tem uma biblioteca chamada NetworkX, que quem quiser lidar com redes complexas é uma área muito interessante. Redes complexas é uma área da modelagem que trabalha sobre comunicação social de dispositivos. Social. O que é comunicação? Comunicação é um processo social. De alguma forma, a gente define essas regras. Alguns desses processos são financeiros, alguns sistemas autônomos de trabalho. Outras formas, esse comportamento ele é realmente social. Por exemplo, quem são as pessoas que vocês têm no seu Facebook? São as pessoas que de alguma forma vocês conhecem, não necessariamente vocês gostam. As pessoas com quem vocês mais interagem no seu Facebook, não necessariamente são as pessoas com quem vocês têm mais interação social na sua vida real. Então, o que define as regras de comunicação? Por exemplo, uma das pessoas com quem eu mais interajo no Facebook, eu nunca vi essa pessoa na vida. Justamente assim, ela é uma pessoa que posta vários memes, eu dou vários likes nesses memes marotos, né? E acho divertido, né? E Facebook não é para discutir política, eu gosto de discutir memes, né? E deboche, né? Cláudio, você não é sério. Provavelmente não. O Facebook é uma boa pessoa para ter comigo. Tem muito conteúdo É só para meme e tem muito conteúdo de programação. também Eu só coloco esse programação. Mas é legal, é bacana. Assim, gosto de ficar brincando de programar em casa. Melhor do que É que eu coloco muito vídeo curso, muito vídeo aula. E tem muita coisa de bolsa também que eu gosto de colocar lá, porque eu recebo muita. Eu tô com muito. Por incrível que pareça, eu tô com um problema muito sério. Eu tenho mais dinheiro do que eu consigo distribuir. Eu acho que eu nunca pensei que eu fosse falar isso em voz alta. Eu não vou pensar isso. depois eu te passo uns números aí. Começa com No você. CPF, você tem um númerozinho de conta aí. Não, gente, assim, tem muita oportunidade, por exemplo, pedi uma bolsa para a Itália agora que me deixou com raiva. Professor, tu bota isso tudo no seu Facebook? Sim, doutorado full pago na Itália, na Calábria. Como que perde isso? Não tem ninguém para Assim, se chega no candidatar. doutorado. Professor, pelo amor de Deus, pessoas. Hã? Imprime umas folhas 4 com letra 32. Olha no só, eu já estou fazendo o trabalho mais difícil para conseguir um negócio acontecer. Assim, Ah, pô, tu acha que o cara vai mandar um qualquer, né? Assim, tem uma surpresa ainda. Ah, não, pô, mas ninguém se candidatar, pô, cola no na tua cara. Não. Meia dúzia, né? Então, por exemplo, olha só, o Vacaton. O negócio do Vacaton, a gente tem uma porrada de candidatos. Mas uma parte dos candidatos tinha nada a ver com nada. Chegou um maluco que ia fazer um hackathon e chegou nas disciplinas de computação. Não tinha nenhuma evidência que ele sabia ou de meio ambiente, ou de vaca, ou de programação. Aí realmente fica muito complicado. Né? E aí realmente fica difícil, né, de te ajudar. Né? E aí, porra... E é aquela coisa, toda vez que você... Você não acha um desperdício? Não, eu acho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um problema muito sério você simplesmente... Porque, olha só, o doutorado é um... Doutorado pra mim. Você quer que, assim, doutorado é um momento que, assim, 98% dos alunos eles vão entrar em depressão em algum momento do doutorado. Agora, imagina o seguinte, eu tiro um caminhão daqui do Brasil. A minha família é da Calábria. A coisa mais gentil que eu já que a gente tinha quando era criança é para de fazer merda. E é daí para baixo. Então, assim, você chega num local que naturalmente as pessoas são... Obrigado, essa é uma forma gentil de dizer o que eu ia dizer. Mas, para fazer um negócio que é extremamente interessante durante 4 anos, uma língua que não é tua, e na cidade que eu nasci, não se fala italiano, se fala calabrês. Calabrês é uma variação de um dialeto árabe. Eu acho que agora a gente está entendendo porque ele se candidatou. A explicação foi Só que as praias são paradisíacas. Né? Faz sol 6 meses do ano. Tu esquece. E aí você ganha em euro. Tu esquece. Na região você ganha em euro. Na região da Itália que o custo de vida é muito baixo. Então assim... Quanto tempo demora para ser jubilado? São 2 anos recebendo. Vai ser deportado. Vai ser preso. Mas tá preso na Itália, tem que ser na luz pra ele. Não, gente, olha só. Agora, o cara que convidou é um cara que é amigo meu. Então ele falou assim pra mim, você tem algum aluno que esteja bom, preparado? Eu falei, tenho. Agora não sei se ele quer ir pra Itália. Pra falar cada vez.
Não. Ok, você vai falar inglês dentro da universidade, sussa. Tu vai comprar pão em inglês? É a mesma coisa, por exemplo, assim, eu fui convidado para dar aula na Universidade de Singapura. Eu falei, pô, muito legal, Singapura. Eu falei inglês, ou alguma coisa parecida com isso. Você compra pão em inglês? Você compra. Essas são as diferenças, entendeu? Então, assim, tem vários dos professores de vocês que receberam propostas para ir lá para o Oriente Médio. Tipo, muito legal, a Universidade do Oriente Médio, que é King Said, são várias universidades maravilhosas, cheias de dinheiro. Mas vai morar no Oriente Médio, uma cultura que é totalmente diferente da tua, uma língua que é totalmente diferente da tua. Então, assim, são coisas que você tem. Quando você vai para a Europa, já é diferente, mas dá para levar. Você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, já é diferente para burro, mas dá para levar. Não, mas é mais fácil para os Estados Unidos e Canadá do que para a Europa. Não acho. Porque comprar pão, você vai comprar inglês. Não, mas não é por isso não. Às vezes, por exemplo, na Itália, a cultura italiana é muito mais próxima da nossa que a cultura americana. Ah, Cara, o Canadá vai 5 horas sem ninguém, não. Ninguém. não, eu concordo, mas, tipo assim, é algo que tu acostuma. Não, esse é o problema, não é todo mundo que acostuma. Assim, o meu problema, Renata, é que nos últimos anos a gente viu aumentar muito o número de... Trabalhei um tempo nas Forças Armadas. Então, eu fui ensinado, né, desde a minha família e desde as Forças Armadas, ensinado a dizer o seguinte: para com a frescuragem. Ao mesmo tempo, durante o mestrado e doutorado, fui ensinado ao método científico. Se você vê uma coisa repetir, é um indicativo de que está dando merda. Basicamente, uma vez que eu trabalho com de emergência. Se só algo se repete, eu algo vai pegar fogo. Esse é o meu trabalho. É basicamente o que eu faço no filho. Quando você vê vários alunos indo para pedir atendimento psicológico, é que alguma coisa, assim, no começo você fala, misturado. Quando você começa a ver isso na casa da dezembro, você fala, o método científico já deixa a criação recebe um peixe-contato, e aí o método científico começa a dizer, existe um fenômeno errado. Quando chega na casa das centenas, aí você fala, tem uma parada muito bizarra acontecendo. Então, assim, você deixa de ser, tipo assim, o teu... Sai a tua educação e passa a seguir o cientista. O cientista é assim, tem uma coisa acontecendo. Para você querer causar esse constrangimento para mais uma pessoa fora do país, fora da rede de segurança dela, você tem que ser muito, muito, muito cauteloso. Então, assim, né, prefiro perder esse dinheiro do que perder um aluno. É melhor ter um cara que é feliz fazendo mestrado, doutorado aqui, se é que é possível, ser feliz fazendo mestrado, doutorado, né? Mas, assim, do que um cara assim que não vai completar uma fora, entendeu? Não que seja terrível morar na Itália, não que seja terrível morar na Espanha, mas seria muito legal se vocês morassem na Itália e na Espanha e se formassem junto, olha só coisa maravilhosa. E dificilmente o aluno da FRJ não tem condição de ir para esses lugares, mas tem que ir para lá quando está pronto. Tempo. Não queimem as etapas. Faz parte. Tenham paciência. Claro, eu não posso esperar. Eu, quando era novo, não podia esperar nada. Estava sempre com pressa. Não foi saudável. Mas a vida é assim, porque se lamentar. Amém. Vamos lá. Então, aqui está a camada de rede. Vocês já viram a camada de transporte, não viram a camada de enlace, a gente vai falar muito pouco sobre a camada física. Por quê? Porque eu acho chato. Mas... E vocês já vão ter sensores atuadores. Alguém já falou para vocês sobre... Eu sei que o professor de vocês fala muito sobre... rede fotônica, né? A aula é sobre fotônica, matéria inteira. Você tem um mestrado que chama fotônica? Então vocês meio que já sabem como funciona, né? Não, mas isso aí é sétimo período, né? Acho que ninguém aqui fez. Não, então vocês vão ver, então com sorte. Só em que período, gente, só para saber? A gente está querendo mudar essa disciplina, na real. Então espero que não vejamos. Such as? Você está querendo mudar a emenda de sensores atuadores? Mudar o professor, né? Porque assim, a matéria, a gente compartilha a matéria com mestrado, só que mestrado se pensa sobre fotônica. Então a gente só vê fotônica. Nunca sensor atuador. Então a matéria que eles fazem é importante pra gente. Uma matéria que parece ser tão legal, mas é uma merda. A cara do ministério não foi boa. O quê? Não conheço a pessoa, nem conheço. Eu gosto muito de fotônica, mas assim, não... Quem que tá salvo? Não sei não. Eu também não conheço, eu só vi pessoal que... Os alunos falaram muito pra mim que é só fotônica, só que isso é interessante. Não é um professor só. São mais um doutorado, 58 pessoas. Talvez a matéria não precise pra ser só Só tem como dar certo. Vai ser garoto pelo laboratório mesmo.
Galera, gente boa. Não, Enfim. só a gente boa, só que assim. Gente, olha só, não tô aqui pra discutir isso, tô discutindo assim, que a parte da camada física não é problema meu. Então vai ter alguém que vai falar sobre isso em sessões orientadoras, seja como for, né? Então, né, vamos lá, não quero causar polêmicas entre vocês, né? Quero que o problema seja meu, né? Vamos lá. Então, formato da trama. Versão, dados, endereço IP de origem, endereço IP de destino, time to leave, que vai ser o número de saltos, identificador, flags, length, checksum, ou seja, eu vou ter checksum do TCP, vou ter checksum do IP, então você tem que ter checksum de tudo. Né? Por quê? Porque pode dar merda a qualquer momento. A merda pode ser falha de hardware, o carro pode quebrar, o rato pode ganhar fibra. Esse tipo de coisa já aconteceu e acontece. Você sabia que a gente tinha um gambá aqui nessa época, que ele ficava de vez ele ficava no fogo, né? E foi muito interessante algumas vezes. Uma vez eu estava fazendo doutorado, onde a sala de alunos de doutorado aqui não era a sala da minha orientadora, uma sala gigante, né? E uma vez eu estou entrando na sala, eu vejo a Alexandre se mexer, eu falo, que coisa é essa? Mas, tipo, cara, aqui dentro. Aqui dentro, a sala estava trancada, eu cheguei numa segunda-feira. Já tinha mochila, tava tudo organizado. Quer me falar não vai. É. E aí eu tava mexendo, tinha assim, sai um gambá correndo na lixeira e vai pro corredor. Eu falei, Jesus amado. Um gambá. É muito legal. Ele era gente boa. Ó. Eles são muito bons. Eles fizeram coisas interessantes. Um dia você pode perguntar para os alunos o que eles fizeram. Eu não vou falar porque está sendo gravado. E aí, eu tenho 40 bytes de cabeçalho já gravados aqui. Cada um dos enlaces no MTU. Né? Enquanto eu tinha naquela transporte um Maximum Segment Size, aqui eu tenho o MTU, o Maximum Transfer Unit. Esse MTU é o MSS, mais o tamanho do meu cabeçalho. O Ethernet, né, ou seja, do cabo de rede, o Ethernet é de 1518 bytes, e isso tem um motivo. Né? É porque, decodado as somas dos cabeçalhos, esse 1518 bytes é a soma dos cabeçalhos que vêm para baixo, que vão permitir a minha comunicação. Os datagramas IPs devem ser divididos dentro da rede, ou seja, eu vou ter fragmento disso, a gente vai ver como é que essa fragmentação ocorre. E são remontados, ou seja, eu fragmento na origem e remonto no destino. Então, remontar é uma obrigação do destino. E por que remontar é uma obrigação do destino? Remontar é uma obrigação do destino porque, como isso aqui é menor esforço, não tem nenhuma garantia da ordem de chegada. No TCP eu tenho. Então, tudo isso é baseado no offset. O que é offset? É o tamanho do meu pacote. Né? Então, eu tenho um tamanho de 1500 e um offset de 20. Então, o tamanho de 1500, o offset é 20 menos o meu cabeçalho. Então, eu vou estar sempre dividindo isso em tamanhos iguais, menos o último fragmento. O nosso endereço IP tradicional é de 32 bits, mas para o IPv6 vai ser 128, a gente vai falar sobre o IPv6. A maior parte das redes ainda usa IPv4, porque são redes internas, não faz diferença, mas as grandes operadoras já estão movendo para IPv6. São 4 octetos quer dizer que eu tenho 32 bits para o IPv4. E a interface que faz é basear mapear esse conjunto de bits em interfaces de rede muito bem definidas. Então, o endereço IP, ele vai ter uma parte de subrede e uma parte de hospedeiro. Isso aqui vocês têm que gravar, tá? Tem uma parte de rede, tem uma parte de hospedeiro, e é dividido em classes. As redes são divididas em classes. Que classes são essas? São a quantidade de octetos que estão divididos entre a parte de rede e de hospedeiro. A classe A vai ter 3 octetos para a rede. A classe C, 3 octetos para a rede e 1 para o hospedeiro. A classe B, 2 octetos para a rede e 2 para o hospedeiro. E a classe A, 1 octeto para a rede e 3 para o hospedeiro. Né? E aí, se eu tenho 8 bits para definir hospedeiros, quantos endereços IP eu posso ter numa rede? Quanto 8 bits representa? 2 elevado a 8. Quanto é 2 elevado a 8? Muito mais, bem pouco. Isso, perfeito. E aí, 2 elevado a 16 na classe B, 65.536, e 2 elevado a 24, que, se eu não me engano, dá 65 milhões de elementos. E eu vou dividir isso em subredes, né? Ou seja, pedaços que a minha rede pode estar dividindo. Então, isso aqui é uma rede, está dividida em 3 subredes.
esses elementos, se vocês forem olhar aqui, né? Eu não compartilhei ainda essa transparência com vocês, né? Mas eu tenho aqui um endereço e uma máscara. Essa máscara é o que vai dividir a subrede. Cláudio, o que garante que uma rede é classe A? Isso aqui eu vou escrever no quadro. Eu não sei se vocês ainda usam um caderno, se vocês usam alguma coisa diferente. Mais uma vez, eu recomendo a vocês, pelo amor de Jesus, ou Buda, ou Krishna, ou Darwin, ou o que quer que seja, né? Façam um documento compartilhado para a turma como um todo. Cláudio, mas eu não quero, a gente não se ama, não me importa. Mas é mais prático. Ah, tá tudo bem, né? O que define uma rede ser classe A, B ou C? São os primeiros bits do seu endereço. Se o primeiro bit é 0, você é uma rede classe A. Se os dois primeiros bits são 1, 0, você é uma rede classe B. Se os dois primeiros bits são 1, 1, você é uma rede classe C. Cláudio, mas é exatamente assim nos classe C não. A gente vai ver que tem os classe D e o classe E, mas que eles não são tão usados. Os classe D vão ser coisas para multicast, que a gente nunca usou para nada, então não faz diferença vocês saberem. E os classe E são para uso futuro. Nota do editor, esse uso futuro nunca chegou. Né? Então, né, quando vocês forem dizer assim, vocês vão ver muita gente falando besteira na internet, que o que mapeia a classe de uma rede é a máscara de subrede. Isso é balela, isso é besteira. A única coisa que diz qual é a classe da tua rede são seus endereços. Então, por exemplo, né, a gente vai ver aqui, como são 4 octetos, todos os valores variam de 0 a 255. Sendo que o primeiro endereço identifica a rede e o último endereço identifica o broadcast. O que é broadcast? É mandar para todo mundo. Então, broadcast é mandar para todos os caras, multicast é mandar para um grupo específico. Multicast nunca deu certo na internet fim a fim, porque a gente não vai conseguir identificar redes em laço sem laço. Ou seja, dentro da minha subrede é fácil identificar o multicast, mas na internet fim a fim é muito difícil, porque as pessoas deveriam concordar. E como vocês podem saber, concordar não é exatamente como funciona a internet ou a vida de forma geral. Né? Se eu tivesse que deixar vocês aqui para concordar sobre algum assunto, vocês conseguiam fazer isso em menos de 5 minutos. Provavelmente, do jeito que vocês falaram, que vocês deram a data limite de vocês, essa data é limite, né? Deve ter até derrolado na... O que foi isso? Nada, deixa quieto. Então, olha só. Provavelmente, né, se é o último endereço de broadcast, eu só tenho, na prática, no máximo, 257 endereços disponíveis. Ou, na verdade, dada a minha subrede, dado o número de bits que eu identifico uma subrede, se eu chamar ele de x, eu tenho 2 elevado a x menos 2 elementos. Então, olha só, a coisa que eu vou pedir para vocês, que vocês devem ser capazes de fazer, vocês conseguem fazer uma equação do primeiro grau? 2 elevado a x menos 2 é menor ou igual a determinado número. Eu tenho fé que vocês vão conseguir. Né? Ou então a mesma coisa que eu falei sobre a camada física, se vocês não conseguem fazer uma equação do primeiro grau, esse problema não é meu. Né? Então, o que a gente tem elementos aqui? Então, a receita, né, para determinar esse tipo de rede, destaque cada interface hospedeiro roteador e vamos mapear isso aqui. Então, isso aqui eu vou fazer um exemplo bem rápido. Essa questão cai na prova, e cai na prova para burro. Eu vou cobrar uma questão de subrede. Vai cair. Aprendam a fazer esta conta. Então, eu vou fazer a subrede mais imbecil do universo. Tá? Essa aqui, classe A, o primeiro bit é 0, classe B. Então, a questão que eu posso dizer é o seguinte, olha só. A rede 182
.6.7.4, esse host pertence a uma rede classe A, classe B ou classe C. É dividir para base 2. Classe A. Não. Chutou? Tem que passar Sério, pra por exemplo, tem que terminar do tem que Ai, dividir, sério, é faz dividir. isso. Por exemplo, tem que dividir por número. Aí vai dar Gente, vamos lá. Vocês vão converter para binário. Vai 18, vamos lá. Divide por número. Mas vai ter O primeiro O aqui. primeiro bit que você tem que olhar é o 4. Não. Você tá perguntando se- Não. Eu quero o primeiro bit aqui. Ah, tá. Eu É o acho que era para transformar o 4 em binário. Não, mas isso tudo é um bit? Não. Isso aqui é uma sequência de 32 bits. Eu dividi em 4 octetos. As classes são divididas assim, de quantos definem rede e quantos definem host. Então, para definir a classe, tem que pegar o primeiro bit. Então, o primeiro octeto é que define a classe. 182 é 128, mais 64, não, mais 32 dá 160, mais 16, mais 8. Isso aqui é 120, isso aqui é 182. Isso mesmo. Não é não, tô errado, porque como é que você me deixou falar uma merda dessa? Mais 4, mais 2. Então isso aqui é 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Isso aqui é 182. Baseado que isso é 182, isso é classe A, B ou C? B, então classe B. Porque meus dois primeiros bits são 1, 0. Se isso aqui é uma classe B, quantos octetos eu tenho para definir rede? 2. 3 rede, 3 host, 1 rede. 2 rede, 2 host. 3 rede, 1 host. A UFRJ é a rede 146.164.0.0. Você explica como é que você foi da linha de somatória pro binário? Então assim? Como é que você foi de 128 mais 102 mais 16? 2 elevado a 7, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. E 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, mais... 4 mais... Ah, você 6 elevado a 3, mais... Tendo que lembrar certo. Eu tenho fé que vocês conseguem somar, né? Eu tenho essa fé, né? Então, na verdade, é o seguinte, o truque básico é o seguinte, é maior do que 128? Marquei. Já começa comigo. Eu começo, primeira coisa é o seguinte, é maior do que 128? Plá. É menor do que 192? Zero, acabou. Então, assim, você pode ter o bom senso e simplesmente verificar o seguinte, verificar os dois primeiros bits com um if básico na tua cabeça. Não, calma aí. Abaixo 128 classe 3, classe C. Ó, Não, Abaixo. acima de 128, porque aí o 2 elevado a 7 vai ter um. Aí o primeiro bit vai ser 128. aqui vai ser de 0 a 127, aqui é de 128 a 191, aqui é um de 192, sendo que eu não posso dar 192, Por que não? porque o 92 e o 127 são reservados. 127.0.0.1 e o 92.68.0.1 são o que a gente chama de... E o 10.0.0.1 são redes locais. São redes virtuais. E aqui é 224, vão ser utilizados. 224 porque o classe D e classe S são divididos a partir daí. Tá? Então isso aqui vai valer inclusive para o IPv6, essa linha de pensamento, então isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer. Então, por exemplo, eu vou dar, na prova, eu posso dar uma rede para vocês, uma rede, vou dizer, ó, tem uma rede classe C, que é 202.16.7.0, e eu quero dividir, isso aqui é a minha marcha de rede, eu quero dividir em 3 sub-redes. Uma com 32 hosts, uma com 60 hosts, e uma com 15 hosts. Tá? Aí qual é o algoritmo
algoritmo para você resolver isso aqui. É a coisa que mais imbecil do mundo. Eu vou começar sempre da maior rede. Por que eu começo sempre da maior rede? Simples, porque é que vai me dar mais problema. Então, para uma rede, quem é maior de 32, 60 e 15? 60. Então vai ser sempre um de vocês. Você estava comemorando mesmo que você consegue identificar o maior número? Tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Então, olha só. Vai ter sempre tem um de vocês que vai pegar e vai fazer isso na ordem. Pode ser que dê certo, pode ser que não. 60 hosts. Quantos bits eu preciso para representar 60 hosts? Então, vou fazer o quê? 2 elevado a x menos 2 é maior ou igual a 60. 2 elevado a x é maior ou igual a 62. X vai ser igual a 6. Vai ser 6. Isso quer dizer que é o seguinte: 32 menos 6, isso é uma rede barra 26. A minha máscara de subrede é uma rede barra 26. Essa é a resposta da questão. Eu tenho 32 bits? Não achei que eu preciso de 6 bits para representar essa subrede? Então a submáscara dessa minha subrede é uma rede barra 26. O que está te falando, então, é sobra 26 bits para fazer alguma outra coisa. Isso. Então como é que eu represento essa rede aqui? Eu estou aqui na rede 202.16.7.0. Então, aí eu vou pegar aqui o último bit. 202.16.7.0 é o primeiro bit da minha rede. E eu vou contar 6, só que de lá para cá. 00 eu mantenho. Então o último bit é 00, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aqui tudo 0, 2, 3, 4, 5, 6. Então o primeiro endereço dessa rede é 202.16.7.0/26. E o último bit dessa rede é 202.16.7.0/63. Não, ponto 63/26. O primeiro endereço identifica a subrede. O último identifica a broadcast. Primeiro endereço. Identifica a rede. E o último identifica o broadcast. Então por isso que 2 endereços eu não uso nunca. Aí vocês querem ver como isso vai ser escroto? Porque quando eu chegar aqui na rede que tem 32 hosts, 2 elevado a x menos 2 é maior ou igual a 32. 2 elevado a x é maior ou igual a 34. X igual a 6. E aí eu joguei um monte de endereços fora no lixo. E o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Todos os endereços que estão coincidindo com os hosts vai para o lixo. Isso. Só serve para um negócio desse. Aí eu sei que é barra 26 também, só que os endereços dessa rede vão partir a partir do 63. Então aqui é 202. Ponto. 0. 202.16.7.01 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, isso aqui é o 64, esse aqui é o 127. Não entendi, tu não tinha jogado no lixo? Joguei, mas assim, dos 32 bits, 32 volts que eu vou usar, vai ser 64 em diante. Esses outros caras, pode ser que eles nunca sejam utilizados, mas eles não vão estar em nenhuma outra subrede. Esse é o problema do IPv4. Eu jogo endereços IP no lixo. Fala, Marineto, põe pra fora. Não entendi muito não. Em que parte você está jogando? Aqui eu tenho quantas máquinas possíveis? Com 6 bits eu tenho quantas máquinas possíveis? 64. Menos? Menos 2. Então eu tenho quantas máquinas possíveis? 62. 62. Quantas máquinas eu preciso? 32. O que eu faço nos outros 30 endereços? Ah, tá. Mas ali você vai ter 63 Dois. espaços. Só que desses 62 espaços, 30 vão ficar Ociosos. ociosos.
Isso, você nunca vai usar 30 desses. Não. 30 aleatório, você não sabe qual é. Não, você sabe porque você que implementa a rede. Mas, vocês têm noção de como isso é bizarro? Quando eu estava aqui trabalhando no VoIP, que é um laboratório que não existe mais, no VoIP a gente ganhou uma rede barra 26. Ou seja, eu tinha 62 endereços IPs. A UFRJ é uma rede 4064, uma rede classe D. Eu tinha 62 endereços IPs reais. A quantidade de dinheiro que isso vale é absurda. Eu botei cada máquina do meu laboratório com endereço de rede real. Mas o que isso? Entendo o seguinte, tem empresas que elas contratam operadoras, sistemas autônomos. Sistemas autônomos, às vezes, não têm rede de classe B para distribuir. Então, eles mapeiam endereços que a gente chama de endereços virtuais. Se você for no roteador da tua casa, você vai ver que o teu endereço não é um endereço IP real. É o endereço que a tua operadora mapeia. Então, como se eu dissesse o seguinte, você não tem o teu CPF, você tem 12 bananas. E aí, tipo assim, ninguém te conhece como 12 bananas, porque esse número não existe, na verdade. Mas dentro da operadora, você é o 12 bananas. Isso não é um Uber, não quer dizer nada. Sim, Mas é o teu mapeamento. mas tem algum ganho? Eu posso mapear quantos números eu quiser. Eu que controlo como é que eu estou distribuindo. Eu faço isso também, só que você Mas sabe ele- que eu faço isso. É isso. Isso vale dinheiro. Muito. Mas ele não necessariamente são IP. O IP virtual Não, é um tem IP virtual. mas ele tem a forma de IP. Ele tem a fala de um IP, ele representa o IP dentro da tua rede local. Então, quando você, por exemplo, está na tua casa, o teu roteador configura com uma 268.0, essa é uma rede virtual para redes locais, que representa uma rede classe C. Uma rede de 127.0.0.1 é uma rede virtual que representa a rede de classe B. Rede 10.0.0.0 representa uma rede virtual para rede de classe A. Aqui 146, 164. É a rede da UFRJ. É uma rede real da UFRJ. A gente tem tanto dinheiro, isso que é tanto dinheiro, que se a UFRJ quiser ser operadora, com esses endereços reais, ela poderia ser maior que a gente. Por isso cada laboratório assim pequeno tem um número grande de. Cada laboratóriozinho pequeno vai ter uma rede de 32 máquinas virtuais. Se vocês terem noção, tem operadores da Baixada que não tem nenhum endereço IP real. Grandes empresas que não têm nenhum endereço IP real. A UFRJ tem 65.536 IP reais. Se a gente quisesse vender isso seria uma das coisas mais... Só poucas universidades do mundo têm endereço IP reais. Mas o que vale o seu endereço? Você ser mapeado fisicamente na internet. Mas por que isso é tão interessante? Porque você é usado como rota. E aí eu ganho dinheiro por ser O usado. que é o seguinte? Aí entra o problema fundamental, que é porque vocês não entendem sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? É alguém que encontra a rota. Para você ter rota, você tem que ter um IP. Imagina o seguinte, que você mora numa casa de cômodo. Você mora numa casa de cômodo? Ou você mora numa casa? Você mora num quarto ou você mora numa casa? Exatamente. Ou então um espaço de coworking. Né? Por que as pessoas vão no espaço de coworking? Para trabalhar. Beleza. Mas por que elas vão contrato não tem o próprio escritório? É muito mais barato. Beleza. A mesma coisa é a ideia do IP virtual. É muito mais barato é o IP virtual. Agora, quantos CEPs você tem no espaço de coworking? E como é que você paga o imposto? Por CEP ou por porta? Então você está pagando por CEP. A ideia é a mesma coisa. Por cada IP, eu tenho coisa. Como se eu dissesse para você o seguinte, olha, Jéssica, você está mais próxima da porta. Então a Jéssica é a nossa porteira agora. Então, olha só a Jéssica sabe quem está aqui. A Jéssica é a porteira desse sistema autônomo que é a aula de rede nesse exato momento. Então, como ela tem a porta, ela entrega para vocês ou não. E a gente vai ver uma coisa chamada NAT, que é Network Address Translator, que é o cara que vai traduzir de IP virtual para IP real. Então, como é que eu faço isso? Eu pego um IP virtual qualquer e associo isso a uma porta. E aí, um IP real pode ter vários IPs virtuais. Infinitos não, mas uma quantidade bastante escura. E aí, então, a gente poderia servir de roteamento. É isso que a gente faz. É por isso que eu não consegui jogar aqui com vocês. Eu já tive problema de não conseguir jogar online com eles por causa do tipo de NAT. E aí o cara falou, vocês estão na operadora? Eu falei, então é isso, só que eu não entendi por quê. É isso. É porque como ele mapeia, não sabe quais suas portas são. Não, é uma forma muito barata de você fazer isso. Como ele mesmo emprego, não sabe as portas que são. Não. Ele tem um número de porta. O cara tem. Não, dentro do operador o cara é imbecil. Mas assim, o cara é fraco. Assim, ou então ele tem preguiça. Acontece bastante. Ele falou que geralmente acontece na net. Net?
Agora é claro. E aí o. Então assim, é como se eu dissesse a você, Jéssica, o seu DRE, qual é o seu DRE? 160809. Esqueci de número. Tá, beleza. Digamos assim, eu tive. Meu DRE de navegação é 1040-32-204. 1040-32-204 me representa. 2004. Vocês não eram nem nascidos. Tu tinha 5 anos de idade. Já acabou o seu nome já. Caraca. Já tinha visto 80? Você Já tinha visto 80. Quase uma porra dessa. O maluco nasceu em 97. 7 anos. Já tinha cabelo no sovaco. Era Eu um tenho cara. um negócio aqui. Era precoce. Primo It. Passava Vamos lá. aquele de barba de sovaco. Professor, eu não entendi, porque assim, aí eu sou hiperreal, e aí a minha net me mapeia como um IP virtual. Pra gente poder entender. Não, você não é um IP real, você é um IP virtual. A NET tem um IP real, que ela vai mapear cada IP real desse com uma porta, e cada serviço que você utilizar, quando você pedir, ela vai mapear dinamicamente um IP real com uma porta específica. Por exemplo, você quer usar o HTTP. Qual é a porta do HTTP? 80. Tá? Então, você dentro da rede é totalmente potente. Está numa rede virtual, o IP é 10.486. E você está usando a porta 80 para falar. E a NET vai te mapear a NET, ou qualquer operador, no IP real qualquer, dentro da porta 5.744. Mas E aí, para a conexão dele, é a mesma coisa. Então, com o mesmo IP real, eu mapeei 2 pessoas que querem acessar o HTTP. eu, Jéssica, tenho um host no meu computador. Seu host. Esse computador não tem um IP real. Mas aí se você mapear 2 pessoas no mesmo IP, elas não vão conseguir se achar. Não, elas têm que sair da rede e voltar. Então esse pode também ser um problema da gente não conseguir se achar na minha operadora. Não, sim. Além disso, ele tem que ir e voltar. Você tem que saber que o 10.40-44 é a porta 80 e a porta 80 dos dois. Então tem que ir no operador e voltar. Aí faz isso dando aquele famoso desligado na tomada e ligando. Porque é dinâmico isso. Olha que Eu medo. tinha nada. Não é muito difícil você se conhece o mesmo IP. Tá? Não. Todo mundo está compartilhando o mesmo IP. Porque o operador é o seguinte, você tem o IP virtual. Não, são dentro da mesma rede virtual, vocês são IPs diferentes. Mas externamente, vocês são o mesmo host. Beleza. E aí, assim, se vocês querem fazer um sistema, alguma coisa externa, por exemplo, assim, vocês querem se comunicar via Skype, olha que porra bizarra. Eu sou operadora. Por critérios de parada, vai ser a Jéssica e o André, tá bom? Tá? Jéssica, você quer falar com o André? Não. É via Skype. O Skype tá lá fora. O Skype você não tá vendo. Você tá aqui olhando tá? Então, vai lá, Skype. Eu sou operadora. Porta 44, 10471. Assim, eu vou lá no Skype. Aí o cara fala, pô, que bizarro, né? Falar com ele. Tá bom, foda-se. Né? Aí eu tô aqui no André, tem 10471, porta 87. André. Aí o André recebeu o pacote da Jéssica. Aí vai quer falar com a Jéssica. É isso. Bem-vindo na internet. Isso gerou um fenômeno chamado ossificação. Ou seja, o Skype acha que o IP real é autista. É tipo isso aí. Na verdade, ele entende que o processo é isso aqui. São trocas de subrede o tempo todo. Mas o IP real que gerencia a NAT. O IP real é que vai estar atrás do lado. Na verdade, não necessariamente o IP real, mas a gente faz isso costumeiramente com IPs reais. Então, o sistema autônomo é o cara que vai ter IPs reais para você trafegar. Para trafegar com muito IP real. E aí, Mas a aí- gente vende atualmente isso? Não pode ter crime. Aqui, se souber. Mas aí, por exemplo, os caras querem que a universidade se autossustente. Isso seria uma forma de se autossustentar. Isso é uma forma De ficar praticamente bilionário, pelo que eu entendi. Exatamente. Não é de autossustentar, não. É de ficar muito rico. Exatamente. Se você alugasse por 3 IPs reais, você resolveria a questão, por exemplo, de você prover internet para uma empresa gigante. Mas isso existe alguma coisa. de universidade da escola, Acontece. E é lá fora, é lá fora. não. Eles vendem lá? Sim, alugam. Alugam. Olha só, quem são agentes classe A? Você tem vender. Agentes classe A são o governo americano, é o Google, é a IBM, são os grandes universidades. Ser uma rede classe B já é um privilégio bizarro. Então, de novo, tipo, depende de uma caneta para melhorar. É, isso.
Mas existe algo ético por Várias trás coisas. disso? Algum perigo? Alguma coisa contra a segurança? De você Não, você está saindo, é desvio de função, né? Você está saindo do negócio. Então, sim, a internet foi gerada para universidade e para uso militar. Então, usado para comunicação. Então, as pessoas imaginaram que a gente precisava disso. Só que, originalmente, a gente imaginava o seguinte: porra, vai ser hiperreal com hiperreal. Então, a universidade tem bolsa pra caralho, a universidade tem bolsa pra caralho. Vai dar uma resposta bem para esses putos. Só que a gente chegou assim: eita, esse negócio de internet parece uma boa ideia. Deve ser legal. Aí todo mundo começou a usar a internet. Aí, olha que louco, acabou. Se vocês forem pegar 2 elevado a 32, isso dá 4 milhões de volts, 4 bilhões de volts. 2 elevado a 10, você pode imaginar na casa de 1000. 2 elevado a 20 é milhão, 2 elevado a 30 é bilhão. 2 elevado a 30 vezes 2 elevado a 2 é 4 vezes bilhão. Então 4 bilhões de volts. A gente já ultrapassou isso no tempo. Pensa o seguinte, assim, se vocês estão com um notebook e um celular, vocês já estão com 2 IPs. Só isso seriam 2 IPs reais. Se você tem uma interface de rede sem fio, uma interface 3G e uma interface Bluetooth, e os três estão conectados na internet, seriam 3 IPs reais. Imagina, por exemplo, lá que a Isabela está com o notebook ali. Tem uma interface de rede cabeada no seu? Ou não tem mais? Acho que não, acho que não tem. Tem USB? Acho que sim. Tá. Tem uma interface cabeada e uma interface. Então, nesses exato momento, a Isabela, se quisesse ser um roteador, ela podia. Recebia, via sem fio e roteava via cabeada. É só ela querer. Só que ela estivesse usando esses 2 IPs ao mesmo tempo, seriam 2 IPs. Olha que merda. Então, assim, se ela estivesse usando todos os IPs ao mesmo tempo, só a Isabela estaria com 5 IPs reais. Quantas pessoas a gente tem no planeta Terra? 7 bilhões. Quantas usam a internet? 3 bilhões. 3 bilhões e meio, na verdade. 3 bilhões e meio de pessoas estão usando a internet trocando dados o tempo todo. E você tem a sua rede da tua casa, você tem a rede do teu trabalho, tem a rede desses muito mais justos que possíveis. Isso levou ao esgotamento dos IPs. Os IPs acabaram. Porque a gente faz um monte de NAT para lá e para cá. Só que o NAT funciona muito bem. Por exemplo, você disse que se eu tiver um IP real no net, eu consigo mapear que esse cara mapeia várias IPs. Até um limite. Sim, que é o limite do IP em si. Que é o limite do número de porta na internet. Número de porta. Sim, eu mapeio IP e porta, IP e porta. Então eu posso ter todos os IPs diferentes, todo cada um. Tá, beleza. Tá, muita coisa. Mas aí, por exemplo, e se esse cara não for real? Existem operadoras que não têm IPs reais. E operadores pequenos. E aí como é que isso funciona? Aí eu pago com um operador grande. Eu alugo um IP real. E eu alugo algumas portas do teu IP real como operador grande fazer isso. Mas aí, por exemplo, eu sei que o HTTP é porta pequena. Mas no IP real, eu tenho uma porta dentro. E aí? Como é que eu mapeio a porta do cara que usa HTTP? Aí eu vou mapear ele numa IP real, na porta 5400, só que ele quer usar por dentro. Eu vou fazendo tudo isso a nível de núcleo da rede. Em algum momento eu vou traduzir de volta. É só isso. Eu sei se eu estou indo para o Globo.com, o www.globo.com, eu sei que se eu cheguei no Globo.com, tudo que eu quero é IP. Tudo que eu quero é HTTP. Então, em alguns momentos eu ignoro isso. Eu simplesmente digo, você quer HTTP? HTTP. O nome dessa porta aí. Se vocês olharem com cuidado, o TCP em um momento nenhum diz, te obriga a usar alguma porta. Simplesmente diz que tem porta e tem porta. Olha que coisa safada. O negócio é feito, zoado de propósito. Já pressupondo que podia. Conheci um maluco chamado Vincent Cerf. Vincent Cerf está no livro de vocês, do Curioso, ele dá uma entrevista no Cabinho do Foi o cara que gerou esse trabalho de interconexão de redes de computadores. Ele é o vice-presidente de inovações do Google. Ele inventou o IP dessa forma. O IP não é uma anonimidade. Durante a década de 80, no começo dos anos 90, as pessoas discutiam bastante. Tem uma pesquisadora que eu sou super fã, que é a Rachel Cronin, que ela falou o seguinte: todo mundo sabia que o IP ia dar merda no momento. Ponto. A gente já sabia disso. E aí teve gente que falou: corta essa camada de IP, não joga tudo no ar, então tá tudo dê certo. E a gente põe número pra caralho e foda-se. Vamos fazer assim. E aí, na época, o nego discutiu, falou, e o IP acabou sendo, e o IP é bastante bem sucedido porque vocês usam tudo pela rede hoje. Estou mentindo? Eu não minto, né? Que bom que vocês reconheceram isso. E aí, qual é o problema do IP? O problema do IP é que ele é caro. Então, aí surgiu o IPv6, que ao invés de 32 bits, sabe o que a gente fez? Botou 128 bits. E a gente representa agora tudo em hexa, porque não feliz em dividir para binário, agora a gente divide em hexa, que é muito mais tranquilo. Né? E aí, com 128 bits, é IP pra cacete. Agora é um IP para cada metro quadrado do planeta Terra e do oceano. E a gente já sabe que não vai dar.
Porque a partir do momento que a gente fala na internet das coisas, por exemplo, né, Cláudio, você está 7 horas andando para cima, para baixo, dando aula e falando, pô, como é que você aguenta? Eu aguento, a camisa está fedendo, que eu não tenho satanás. Imagina que eu tenho um sensor na minha camisa e dizer, Cláudio, você está fedendo, vai tomar um banho dentro da porta. E aí, tipo, isso é um IP. Aí tem IP no meu pé, IP na minha calça, IP na minha cafeteira, IP na minha geladeira, IP em todas as coisas. Trocando dados em tempo real. Quando a gente fala em internet das coisas, essa mesma infraestrutura sendo compartilhada não só por gente, mas por gente e por dispositivos. Até 2030, a gente estima que 90% do tráfego já não seja mais de seres humanos, mas objetos. Não dá para ir botando mais bits até. Não, mas aí você imagina, você tem todo um parque industrial que segue o quê? Um protocolo. A questão é o protocolo. Todo mundo tem que adaptar o protocolo. Imagina o seguinte, vocês devem estar analisando o trabalho, quão difícil é concordar com o protocolo. Agora imagina todo mundo todo concordar. O ponto do trabalho é vocês entenderem, se com vocês com 30 pessoas já é uma merda, imagina com 4 milhões. Mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Chegar uma hora a gente está estudando outras coisas, como redes orientadas a conteúdo. Por exemplo, digamos o seguinte, assim, diz uma coisa que vocês gostam. Gente, olha só, não deve ser tão difícil assim. Redes, obrigado. Aprecio a falsidade, mas vamos lá. Então, beleza, você gosta de redes, então você procura o que a gente chama de redes orientadas a conteúdo. Eu procuro conteúdo. Eu procuro um conteúdo que eu quero buscar. Por exemplo, quando eu falo em Netflix, eu não estou interessado em ver Netflix, eu quero ver um filme. Aí isso gera um outro problema. Digamos o seguinte, o André está aqui e o Magnata está ao lado do André. O André, pegou o conteúdo da prova de redes. Aí, por que o Magnata precisa de um servidor e ele não pode conectar no André? Aí o Magnata vai dizer, quero redes. Quero redes. Pronto. Aí, digamos o seguinte, o André é muito competitivo. Não tem cara de ser, mas digamos que o André seja. Né? Aí vai sacanear o Marinato, porque o Marinato é um concorrente direto. Ele vai tira pra minha caneta. Toma, Marinato, conteúdo completo. Cara, nem é uma... Como é que o Marinato sabe que isso é verdade? Entendeu? Esse é o problema de redes orientadas ao conteúdo. Como é que eu garanto que a origem é confiável? Posso voltar? Pode. Por exemplo, quando eu me conectar a gente no P1, que se eu tenho uma rede local, eu quero me comunicar com alguém da rede local, eu não preciso passar pelo roteador. Sim, não. E aí, não entendi isso do IP real, então... Não, olha só. passar por Se você quer se comunicar com essa pessoa, Certo. com o André, Uhum. que está na mesma rede que você. Certo. E quando é que você quer se comunicar com o André? Quando? É. Sei lá. Que mensagem é essa? Se você está em FTP na tua máquina para a máquina do André, é sussa. Se você quer fazer uma CSH da tua máquina para a máquina do André, sussa. Mas, em geral, o que vocês usam? E aí, pode. Que é centralizado, né? Cliente e servidor. Entendi. Então eu tenho que ir onde eu quero. Se, por exemplo, vocês querem ver uma coisa, imagine que caiu a internet do FRJ. O SIGA vocês continuam usando. Está dentro da mesma rede. Caiu a internet do FRJ. Vocês conseguem utilizar o SAP. Está dentro da mesma rede. Dentro da região. Aí entra o seguinte, o webcache. Por exemplo, se vocês estão no webcache do FRJ, vocês conseguem acessar as últimas páginas que foram acessadas. Sabe-se Deus quais são. Eu não quero nem saber. Prefiro ignorar. Mas, então, quando cai o SIGA, o que acontece? É como que o SIGA tem. Aí é... Porque caiu a aplicação, isso. Ou servidor de aplicação, ou roteador daqui do NCE, ou caiu uma subrede, ou pode ser que um roteador de uma subrede tenha quebrado, esse tipo de coisa acontece. Problema de configuração, as pessoas são burras, o Fire bloqueou, o NAT foi imbecilizado, também acontece muito. Assim, tem uma série de questões que eu, como professor de rede, discordo de como foi montada a topologia da FRJ. Agora, a topologia da FRJ era montada como ela foi montada há 30 anos atrás, que era uma topologia em anel. E era a única forma de montar isso há 30 anos atrás, que montou foi o meu orientador, foi o professor Guiar. E ele falava, Cláudio, foi assim há 30 anos atrás, o problema é que ainda é assim 30 anos depois. Então essa discussão é muito presente. Então isso aqui, essa conta que eu estou fazendo aqui com vocês, só para a gente fechar aqui, né? 15 hosts,
2 elevado a x menos 2 maior ou igual a 15. X, 2 elevado a x maior ou igual a 17. X igual a 5. Então aqui eu vou utilizar de 5 bits. Então essa aqui é uma rede barra 27. Cláudio, então o que você vai pedir na prova? Eu vou dar subredes para vocês e vou pedir calcula o primeiro e o último endereço da rede. Eu vou querer a classe, vou querer a máscara da subrede, esse barra, vou querer o endereço da rede e o endereço de host. Não tem muito mistério aqui não, é só isso, né, que vocês têm que realizar. Fazer uma conta, uma soma básica. 32 precisa do que mesmo? Ó, Tu faz 32 menos o x, né? isso. Esse 32 é o que mesmo? É o número de bits na rede, 4 octetos. E agora olha essa topologia aqui que interessante. Esse aqui é o truque escroto. É o último truque que vocês têm que aprender. Quando eu tenho um roteador aqui, separando as subredes, é só essa continha que eu fiz. Mas quando eu tenho roteadores, entre cada roteador, eu tenho uma subrede. De 2 bits. Mas esse não é o caso. Agora a gente ganha... Hã? Por que você precisa de roteador? Porque lembra que eu falei que a comutação tem uma porta de entrada e uma porta de saída. Eu preciso de uma subrede ali, que tem uma interface de entrada e uma interface de saída. Aqui é uma subrede com 2 bits. Só que como eu tenho uma subrede com 2 bits, eu preciso de uma rede que tenha os 2 bits, um bit para broadcast e um bit para rede. Então tem 1, 2, 3 subredes aqui. Eu tenho as 3 subredes que eu quero marcar, essa e essa, e mais uma subrede para cada um desses caras aqui, que é o que permite eu me comunicar. Então eu vou saber que essa subrede entra por essa interface daqui, essa interface vai rotear para cá e para cá. Essa subrede aqui tem uma interface aqui que roteia para cá ou para cá. E essa subrede tem uma interface desse cara aqui que mapeia para cá. Mas aí a única coisa que mudaria não seria que ao invés de ser 2 elevado a x menos 2 seria... É 2 elevado a x menos 2, do mesmo jeito. Ali eu preciso de quantas interfaces? Aqui eu preciso de 3 interfaces. É 2 elevado a x menos 2 maior ou igual a 3. Que é 2 elevado a x menos 2 igual a 5. 2 elevado a x menos 2 igual a x igual a 3. Muito bom isso aí. Caraca, tô jogando tudo isso de endereço fora. Cláudio, que bosta. É por isso que essa merda não funciona. Tô com pena da TIM, meia pau. Tinha uma merda. Olha que bizarro. Isso tudo é baseado no IPv4, né? Por que a gente faz assim? Vocês fizeram sério. Vocês mentiram, contaram pra mim hoje, vocês fizeram, passaram por sério, o sério passou por vocês, a ordem dos fatores não altera tudo nesse caso. Como é que eu faço um lógico? Como é que eu faço um lógico? Deixa eu tornar a vida de vocês assim agora bem babaca. Porque como é que eu mapeio o endereço de rede? De um host. Se eu vou pegar qualquer endereço, por exemplo, ali, eu falei que a rede 202.16.7.000.16, né? É um barra 26. Olha só, quem é 202? Isso aqui é 128 mais 64. Então isso aqui dá 192. Cobre a conta para chegar a 202, sobra 20. Então 32 não, 16 sim. Não, é 10. Ó. 192. 192 por exemplo. Tá, mas verdade. Então esse aqui, 16 0, 8 sim, 4 não, 2 sim, 1 não. 16 é fácil, né? 60, 28 0, 64 0, 32 0, 16 sim, resto 0, 0, 0, 0. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1. E 16 de novo foi 0, foi fácil, né? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E o barra 26 é o seguinte: 1, 1, 1, 1,
Professor, acho que faltou um zero. Pode ir. Quatro? Literalmente, Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 com 1. 1. 1 com 1. 0 com 1. Calma aí, é pra somar? Só uma lógica. 1 com 1 não é 0. Não. Isso aqui é um ou lógico. Ou. Só uma lógica, não só uma binária. 1 com 1. 0 com 1. Não, só uma lógica. Lógica é o end. não dá qualquer um. Só uma Multiplicação lógica. Fala multiplicação merda. lógica. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 8, 0. Pronto, isso aqui é o endereço da rede. Como é que eu faço isso em CL? Realmente. Pronto, é por isso que eu faço com instrução. É por isso que essa merda é feita assim. Porque é muito barato de fazer. E na época, ninguém imaginava que rede ia dar certo. Eu ainda fui negócio de empresa para ligar as funções de negócio de correio. Essa merda nunca foi feita para funcionar. Nunca foi feita para escalar da forma que escala. Mas escala. E esse é o problema. Escalou tão bem, tão rápido, que a gente está fazendo um monte de bacalhos. Então o NAT é um lindo bacalho que vai levando, a gente na verdade está empurrando esse negócio com a barriga nos últimos 20 anos. Não entendi a necessidade do doente. Porque você não mapeia para um número menor. Você só muda o número. Sim, mas numa larga escala, eu não preciso dizer onde está o Marinato ou onde está a Jéssica. Eu preciso dizer onde está o KJ. E dentro do KJ eu vou bateando. De sub-rede em sub-rede. É como se eu dissesse assim, olha só. Como é que eu faço para chegar no CCML? Primeiro eu tenho que saber que está no Rio de Janeiro. Primeiro o sistema autônomo. Depois eu tenho que saber que está na segunda UFRJ. Segundo o sistema autônomo. Depois eu tenho que dizer que está no CCML. Para depois eu dizer que está aqui no monte. Eu entendi, eu só entendi por que a gente faz o end. Porque isso aqui é o endereço da sub-rede. 202, 16, 7, 0. E o primeiro é o quê? O endereço da rede. O de baixo? Esse aqui é a máscara. Certo. Esse aqui é o endereço da rede. Né? Isso aqui, esse cara aqui é o IP, é um dos IPs da sub-rede. Ah, tá. Entendi. É só você fazer. É basicamente você fazer o. Você faz o end com zeros no final, só para você ficar tudo lá embaixo e ficar só com isso. Exato. Ah, tá. E aí vai ter um outro negócio que é o CDR, que é fazer isso mais fácil, só fazer isso com as diferenças. Então isso é assim, é uma instrução, é um único microcontrolador. Nem isso. Não sei. Eu não sei. Hoje parece idiota, mas há 30 anos atrás fazia toda a diferença. Agora, não escala. Como vocês podem ver, isso aqui não escala. Claro, se não escala, como é que está funcionando até hoje? Porque a gente nunca chegou no talo da rede. A gente chegou perigosamente no talo da rede há 15 anos atrás, quando a nossa velocidade de comunicação era muito baixa, estava geral baixando o torrent. O torrent não era um problema por causa da pirataria. Ninguém dá mínima para a pirataria na prática. Quer dizer, um monte de gente dá mínima, mas ninguém que importa dá mínima. Metallica dá mínima. A galera da música dá mínima. A galera do conteúdo dá mínima. O pessoal da rede. O problema é que aumentou o tráfego de tal forma que isso aqui fudeu. Aquele comportamento de serra do TCP já não dava mais conta. Que eu não tinha mais endereço. Porque como é que o torrent fazia? Abriu um monte de endereços IP virtuais falsos. Se você tinha máquina virtual na tua rede, cada máquina virtual é um endereço IP real.
endereço IP virtual que tinha mais na tua máquina. Olha que merda. E lembra quando a gente falou de DHCP? Vocês lembram sobre DHCP? Lembram, né, sobre DHCP? Estava no capítulo de camada de aplicação. Ou vai ser nesse capítulo, eu não sei, mas acho que quebrava os endereços dinâmicos. Era isso aqui. Senhores, isso aqui é super importante. Estudem, porque isso aqui com certeza vai cair na prova. Deve ter uma revisão antes da prova, se o bom Deus permitir. Mas tem essas coisas aqui que estão aqui. Então, quero que vocês cheguem aqui até aqui. Sumarização de rotas. Eu vou partir de sumarização de rotas para frente. Leiam. Ok? Leiam. Apesar de só ter 6 pessoas aqui dentro agora. Mas esse é um problema tipo 2. Do tipo que não é meu. Né? Então, vejo vocês daqui a muito tempo. Mês que vem. A não ser que vocês queiram vir na quarta-feira, vocês são muito bem-vindos. É porque eu acho que quarta o pessoal não deve vir muito, porque quinta tem realizado. Tem o quê? Controle de realidade. Ah, que engraçado.